O tema da mensagem dessa manhã é Tudo faço por causa do Evangelho. Está baseado em 1 Coríntios 9, 16 a 27. E antes de entrarmos no texto, seria próprio perguntar qual o significado da palavra Evangelho. Evangelho é a tradução ou a transliteração. É uma transliteração do termo hebraico que significa boa nova ou boas novas. E então o evangelho não é outra coisa senão boas novas. E o evangelho sempre é e será uma boa nova. O apóstolo Paulo escreveu muito adequadamente na Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ninguém é salvo a menos que creia no Evangelho. Creia nas boas novas, e as boas novas é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 15, os versos iniciais. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Ele diz que são duas as razões pelas quais ele não tinha que se gloriar ou achar-se melhor do que quem quer que seja. Ele explica a primeira razão. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Eu e você temos a obrigação de comunicar as boas novas que nos encontrou. Eu não canso de agradecer a Deus diariamente porque Ele me encontrou, porque Ele me amou, porque Ele enviou Jesus, porque Jesus foi à cruz por mim, me deu vida. E peço a Ele que me guie às pessoas que Ele quer, às quais Ele quer que eu compartilhe, e me dê oportunidade para isso. Eu tenho uma lista enorme e oro por essas pessoas, muitas delas eu não tenho acesso a elas, mas oro especialmente por 3 pessoas que eu quero ir ao encontro delas o mais rápido possível, antes que elas partam ou antes que eu parta. Mas então ele diz: pois sobre mim pesa essa obrigação. Eu e você temos a obrigação de avisar para outras pessoas que estão perdidas, elas caminham para a morte eterna, estão desorientadas, estão confundidas, sem rumo, sem direção, sem Cristo, sem salvação. Por isso, sobre nós há essa responsabilidade, há essa obrigação. Você não pode simplesmente se beneficiar do Evangelho e ficar com ele para você mesmo. Não faz sentido. Imagine você tendo nas suas mãos um meio de evitar que alguém naufrague
e você não. Eu já estou bem, eu não vou ajudar ninguém, não. Isso não é coerente, né? A segunda razão, porque ai de mim se não pregar o evangelho, é uma exclamação de preocupação, de inquietação, tendo em vista a imensa necessidade que as pessoas têm de ouvir o evangelho. E ele diz que eu posso evangelizar de duas maneiras. Primeira maneira é voluntariamente. Se eu faço isso de livre vontade. Se faço de livre vontade, tenho recompensa. Então, se faço isso espontaneamente, eu não disse que seria fácil. E o texto não está dizendo que é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus falou de uma porta estreita, de um caminho estreito que conduz à vida, e de um caminho largo, de uma porta larga que conduz à perdição. Então, quando escolhemos Cristo, nós escolhemos ser diferentes, não ETs, para que as pessoas não se aproximem de nós com medo. Nós temos que ser pessoas normais, mas que foram salvas, perdoadas, redimidas, e comunicar o evangelho sempre vai implicar em oposição. Isso por uma razão muito simples. Anunciar o evangelho significa tirar pessoas das mãos do maligno. A Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno. E todas as pessoas que estão sem Cristo estão nas mãos dele. Um dia estivemos nessa condição. E nós acabamos de cantar aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que Deus nos transpôs das trevas para a sua maravilhosa luz. Aliás, não é o texto que eu estava pensando aqui não, mas vamos ver Colossenses 1, a partir do verso 12, diz assim: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, isso implica em que você, quando anuncia o Evangelho, vai ter oposição. Oposição no mundo espiritual, vai ter oposição de outras pessoas que são guiadas por esses poderes do mal, porque eles vão lutar contra qualquer pessoa que abrace o Evangelho. Podem chamar essa pessoa de careta, de ridícula, e podem zombar, porque fazem isso muitas vezes, e fazem isso até ver que você, que creu e se converteu, realmente mostre que é para valer. Que você tomou uma decisão, fez uma escolha, aí ninguém vai falar mais. Mas se você compartilha esse evangelho, você vai ter sempre oposição, até que a ficha caia. E você deve se lembrar sempre que quem convence as pessoas do seu pecado, da justiça de Deus, através de Jesus Cristo, o único meio pelo qual eu e você podemos ser aceitos por Deus como
justos e, portanto, aceitos é através de Jesus. E ele que convence do juízo que virá sobre aquele que não crê, aquele que rejeita o plano de Deus. Então eu posso evangelizar de duas maneiras. Se eu o fizer, primeira, voluntariamente, se faço de livre vontade, né? E ele diz que eu terei recompensa. Se faço de livre vontade, tenho recompensa. Um pouco mais adiante nós vamos ver que recompensa é essa. A segunda maneira que eu posso evangelizar é quando eu faço isso por obrigação. Mas se eu faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Será que essa responsabilidade foi confiada só ao apóstolo Paulo? Eu não tenho dúvidas que nem todo mundo é chamado para ser apóstolo. Nem todo mundo tem um ministério quanto o que ele teve, de uma abrangência dessa magnitude. Pensando em pessoas humanas, mas cheias do Espírito Santo, depois de Jesus, que é Deus, embora tenha vindo aqui como homem, a pessoa que mais me impressiona e me causa impacto é a vida do apóstolo Paulo, pelas razões que vamos ver ainda aqui. Mas se o faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. O apóstolo foi chamado para ser apóstolo. E apóstolo, no verdadeiro sentido da palavra, significa aquele que foi enviado em nome de uma pessoa com uma missão. E o apóstolo Paulo teve uma missão especial. O Senhor, quando o alcançou, disse: olha, você vai saber quanto implica em sofrer por causa do Evangelho. Nós sabemos que o apóstolo Paulo perseguiu a igreja do Senhor. E ele depois sofreu na carne isso. E alguém pode pensar, maldade? Não. Nós estamos falando aqui na escola bíblica, quem não vem está sempre perdendo. Aqui a gente conversa de forma descontraída, tratamos de assuntos que as pessoas sentem o desejo de falar, mas já agora perdi o fio da meada. Mas nós estávamos... Eu estava falando sobre o quê? Hein? Ah, sim. Então, ele ia conhecer quanto deveria sofrer. Os sofrimentos de Paulo permitiram que ele permanecesse humilde diante da grandeza das revelações que ele teve. E ninguém como ele teve um ministério tão abrangente, tão impressionante e marcante. Ele trouxe ensinos que Deus aprove dar a nós que hoje vivemos através do que ele escreveu. Escreveu muitas dessas cartas na prisão, tentaram matá-lo várias vezes, o perseguiram de uma forma contumaz, mas ele entendeu também que quando ele era fraco, então ele era forte, porque não nele, mas em Deus. Isso vale para nós, guardadas as devidas proporções, não é? Então, Jesus nos deu essa missão, a mim, a você, a todos nós. Quando eu falo a mim, eu estou falando a mim como salvo, redimido, pecador redimido.
Jesus deu essa missão. Ele disse aos seus discípulos: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Isso não foi dito só aos 12, isso foi dito, é uma oração que ele fez por todos que iam crer nele, através dos seus apóstolos. Em João 20, 21, ele apareceu depois da ressurreição, ele se apresentou vivo diante dos seus discípulos, e não eram só os 12, eram todos aqueles que se ajuntavam em torno de Jesus, e eram muito mais do que 12. Ele diz assim, o texto diz em João 20, 21, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quando as últimas palavras que o Evangelho de Mateus registra são estas. Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa ordem não é apenas para alguns poucos, é para todos os seus discípulos. E Jesus estava bem consciente da sua missão e a perseguiu o tempo todo. Em João, um texto que a gente viu muitas vezes durante o período de jejum de 40 dias, João 4, 32, depois 34 e 35. Os discípulos tinham ido comprar comida, trouxeram essa comida e disseram para Jesus: come. Mas ele lhes disse, verso 32, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quando Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele estava dizendo que é isso que lhe dava vida, é isso que o alimentava. Não significa que ele ficou em jejum o tempo todo. Mas quando ele disse isso, era provável que ele estivesse em jejum, sim. Mas ele tinha uma necessidade. Como eu e você temos necessidade de nos alimentarmos, ele estava dizendo isso em termos espirituais. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nós não estamos neste mundo para viver a vida desse mundo. Estamos aqui, trabalhamos, estudamos, mas o nosso propósito, aliás, o propósito de Jesus é que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas se ele está em nós, nós nos tornamos a luz de Jesus em nós. E é preciso que as pessoas vejam Jesus em nós.
Isso faz com que o evangelho barato não tenha espaço. O evangelho barato fala, basta crer, está tudo bem. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. É verdade. Mas lá no final do texto diz assim, pois fostes criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Nós temos que ter um evangelho coerente com a palavra de Deus e com a vida que Jesus mostrou, que ele viveu. Vamos ver isso melhor depois. Então, ele diz, se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Então, ele pergunta no verso 18, nesse caso, qual é a minha recompensa? Ele mostra isso no verso 18 ainda. Ele diz, que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. O direito que ele dá, que o evangelho dá, e Jesus ensinou isso, digno é o trabalhador do seu salário, é o direito de receber esse salário. Agora, o evangelho não pode ser cobrado, e sempre que ele foi, alguém sustentou. Alguém vai dizer, mas ele fazia tendas. Sim, muitas vezes ele fez tendas, mas muitas igrejas participavam do sustento quando ele ia para um campo pioneiro e ele pregava o evangelho e ele tinha que apresentar esse evangelho de graça. Então ele foi sustentado por muitas igrejas, não necessariamente aquela, porque aquela já tinha recebido a palavra, já estava crescendo em maturidade e já entendia que ela tinha que sustentar obreiros. E ele menciona isso de forma bem clara em várias das suas epístolas. E nós temos o registro de Filipenses capítulo 4, que ele fala de alguém que, acho que é Epafrodito, se não me engano, que levou para ele um valor que atendeu às necessidades. E no verso 19, aliás, um pouco antes, ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda maneira de viver. Tanto sabia ter bastante como viver na escassez. E por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E que anunciando o evangelho eu o apresento de graça. O evangelho não pode ser cobrado. O evangelho é dado gratuitamente, porque quem pagou o preço foi Jesus. E ele tem que ser anunciado sem passar sacolinha. Eu creio que vocês sabem disso, não sei se vocês são familiarizados com passar sacolinha, mas em muitos lugares passa-se uma sacola onde as pessoas colocam as suas ofertas. E nos Estados Unidos, eu já contei isso aqui, volto a contar porque eu acho importante. 2 espertalhões foram numa tenda, tipo tenda de circo. Vocês conhecem tenda de circo? Quantos aqui conhecem? Tá. É uma lona bem grande. Depende do tamanho do circo, né? Mas eu não sei nem se usam isso mais. Mas então, 2 espertalhões entraram numa tenda onde tinha um pregador e viram no final da pregação ele passar a sacolinha
e recebeu uma oferta para o sustento dele. E eles pensaram, puxa vida, esse negócio dá dinheiro. Então, o que eles fizeram? Compraram uma tenda, ouviram bastante o que era dito e começaram a repetir o que eles tinham ouvido, e acontece que eles repetiram tanto que um dia eles creram no que eles estavam falando. E eles se converteram e se arrependeram do que eles tinham feito, confessaram isso publicamente, e esse testemunho veio a ser compartilhado. Então, mas o Evangelho deve ser apresentado de graça, porque ninguém pode ter aquela ideia errônea de que tem que se pagar alguma coisa para ser salvo. O Evangelho é de graça. Agora, uma vez salvo, você compreende a necessidade de enviar pessoas, de sustentar obreiros, mas isso é como resultado do conhecimento que você tem de Deus, e não para você obter qualquer coisa de Deus, porque Deus não aceita, não tem moeda de troca, não. Para que nós pudéssemos ser salvos, Ele deu o seu próprio Filho, que se entregou por nós, e de forma espontânea e gratuitamente. E essas são as boas novas do Evangelho. É de graça. E por isso muita gente não quer. Porque não crê que alguém possa dar algo de graça para outro. Mas vamos em frente. Para cumprir essa missão que ele recebeu e que nós recebemos em proporção bem menor, primeiro, o apóstolo Paulo, sendo livre de todos, se fez escravo de todos. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Portanto, ele se identificou com as pessoas do seu contexto cultural. O que ele era? Judeu. Para alcançar os judeus, ele tinha que agir como judeu. O verso 20 diz assim: para com os judeus, fiz-me como judeu. O que ele quis dizer com isso? Segundo o judeu procede, buscando guardar a lei e fazer aquilo que a lei preceitua e que era a prática de todo judeu daquela época, e hoje também em alguns, de certa forma, porque hoje não existe mais o templo, né? O templo foi destruído no ano 70 da nossa era, e depois disso não houve mais aqueles sacrifícios, graças a Deus, porque Jesus é o sacrifício perfeito. E uma vez que cremos no sacrifício único que Jesus fez, não há necessidade de nenhum outro sacrifício. O que ele fez é perfeito, é suficiente, e nós não temos que fazer nada para ser salvo. Mas devemos nos dar àquele que nos salvou. E eu não sei porquê, mas eu tenho que falar um texto aqui. 1 Coríntios, capítulo... Não, é segundo, deixa eu ver. Não, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu ver lá perto do 13, verso 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. É uma referência a Jesus, que morreu por todos, todo aquele que crê nele. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, o evangelho não é o evangelho barato, não é um evangelho de troca. Jesus morreu para que nós fôssemos dele, para que obedecêssemos a ele, fizéssemos a vontade dele. Nós vivemos para ele, por causa dele e para ele. É isso que é o evangelho. Quem foi salvo, redimido e creu no que Jesus fez por si, não vive para si, vive para o Senhor, que morreu e no meu e no seu lugar, que ressuscitou, e ele fez isso para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Mas, para ganhar quem vivia sem lei, ou seja, os gentios, Paulo viveu como quem não tem a lei. Escrevendo, ele diz assim: ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, ele buscava viver como um gentio, sem, contudo, praticar os pecados que os gentios praticavam, mas ele não vivia como judeu, ele vivia como gentio. Ele não deixou de ser judeu, mas ele entendeu que ele nunca foi salvo por ser praticante da lei, mas pela graça de Deus. Então ele não vivia mais como judeu. Por isso que escrevendo aos Gálatas, ele fala repreende a Pedro. Porque Pedro, quando estava na companhia de outros judeus que haviam crido em Jesus, ele agia como judeu, mas ele estava no meio de gentios. Então, ele repreendeu a Pedro, dizendo que ele não. Como é que ele estava fazendo aquilo? Porque antes de chegar os outros judeus, ele estava vivendo como sem os cumprimentos dos ritos judaicos. Ele estava entre os gentios, mas quando os outros chegaram, ele quis fazer o que os outros faziam. Então, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Para ganhar os fracos, Paulo se fez fraco. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Olha, para Paulo não era difícil se mostrar fraco, não, sabe? Bom, eu tenho muita coisa para falar, mas tenho que ter cuidado, porque senão eu não termino a mensagem. Vamos para 2 Coríntios, não sei se é o capítulo 12 ou 13, vamos ver. É aqui mesmo. Ele fala de um espinho na carne, aqui no... para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, verso 7. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder, aqui é o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza.
Então ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele, quando sentia-se vulnerável, fragilizado, quebrantado, então Deus mostrava o poder dele. E o poder dele se manifesta sempre em mim, em você, quando eu e você passamos por situações que vão mostrar que eu, como indivíduo, não estou com nada. Eu vou sentir na pele a minha condição de pessoa fraca. Mas o poder de Deus se revela justamente quando eu confesso a Ele a minha fraqueza. Então, ele não tinha que fazer, não era simulação. Quando diz que ele se tornou como judeu, viveu como judeu entre os judeus, ou como quando ele viveu como sem lei, embora ele não estivesse fora da lei, mas debaixo da lei de Cristo, que é o amor. E agora ele fala de ser fraco. Ele não estava fingindo, ele estava agindo como deve fazer todo aquele que quer alcançar alguém que está numa situação. Você não vai chegar lá e se mostrar superior a essa pessoa. Ele não vai querer nada com você. Se você vai falar com uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, se você consegue se identificar com ela nessa dor, você vai ter alguém que vai te ouvir. Olha, eu também já vivi isso aí. Eu sei o que é que você está passando. Então, é assim que ele se fazia. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Era um modo de se identificar com aqueles que ele buscava alcançar. Mas para cumprir essa missão, em segundo lugar, ele renunciou à própria vida, sua liberdade pessoal. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Não são todos que vão ser salvos. Tudo faço por causa do Evangelho para ser também participante dele. Tudo faço por causa do Evangelho para ser participante dele. Ele abria mão da sua vontade para poder alcançar o maior número de pessoas. E você não pode servir a Deus de forma plena, a menos que você seja uma pessoa livre em Cristo para fazê-lo. E para isso você precisa abrir mão da sua vida. Você, mais do que ninguém, pode alcançar pessoas que estão ao seu redor. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você reside, onde você frequenta. São pessoas que, se você tem contato com essas pessoas, é porque há alguma identidade entre você e essas pessoas. É uma identidade que você tem com elas que eu não tenho, porque é o seu círculo de relacionamento. Então, essas pessoas que estão vendo você, convivendo com você, elas serão mais acessíveis à sua mensagem. É por isso que hoje eu não creio mais em ministério de missionários transculturais. Porque está provado que o
o missionário natural da terra, aquele que conhece os costumes, está familiarizado com tudo, ele tem muito mais chance de alcançar o coração dessas pessoas do que um estrangeiro que vem e não sabe nem falar direito a língua do outro, tem uma vida totalmente diferente, tem costumes totalmente diferentes. Agora, eu conheci uma transcultural que foi servir entre os índios. Eu sabia o nome dela, mas não me lembro. Não. A Ruth é o nome dela. Não é a Ruth aqui da igreja, não. É uma outra Ruth. Ela era uma canadense. E ela vivia entre os índios. E ela se pintava como os índios, fazia... Ela ia lá na igreja onde eu estava, lá em Brasília, ela ia toda tingida, porque os índios usam uma tinta que não sai com facilidade. Só depois de muito tempo aquilo vai saindo. Mas ela chegava lá toda pintada. Ela conta que um dia, ela, na tenda dela, diz que ela tinha pulga assim, à torta e à direita. Ela tinha que colocar a tenda, ela dormia numa rede, como os índios dormem. Ela tinha que colocar a rede bem alta, porque as pulgas como que saltavam assim. E ela me contou de uma experiência, contou na igreja, né? Me contou. Os índios mastigavam o milho verde, mastigavam bastante, depois cuspiam numa gamela comum, aquilo era fermentado e depois todo mundo comia daquilo. E ela teve que comer para se identificar com esses índios. Essa aí era diferente, eu nunca tinha visto nada semelhante. Era uma mulher que me encantava pela sua maneira de servir a Deus. E eu não fiquei encantado por ela, não, pelo que havia dentro dela. Então, era realmente uma inspiração ouvi-la falando. Mas, então você pode alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Nesse caso, você precisa se identificar com elas fazendo amizades. Isso é coisa para mim, só Deus sabe. Aproximando-se delas, identificando-se com elas nas suas necessidades, nos seus problemas e nas suas aflições, nos seus sonhos também. E por isso que o apóstolo diz, tudo faço por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ser participante ou coparticipante dele é ser participante da alegria de comunicar o Evangelho. Ele pode estar imbuído de uma missão, mas ele faz isso com alegria. Ser participante da alegria também de ver pessoas recebendo Jesus e crendo em Jesus, tendo suas vidas mudadas. Não há dinheiro que pague isso. Para cumprir essa missão, em terceiro lugar, ele se empenhou e se dedicou ao máximo. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Você entra numa corrida é para ganhar, não é só para... entrei para competir. Isso não existe. Ele está falando de uma corrida olímpica. E ninguém participa de Jogos Olímpicos para chegar em último lugar. Ele pode até chegar em último lugar, mas o alvo dele é chegar na frente. Então ele diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, então corram de tal maneira que ganhem o prêmio. É preciso que você realmente se empenhe
e faça disso um alvo a ser alcançado, né? Para alguém competir nos Jogos Olímpicos, ele diz, deve preparar-se com rigor. Todos nós sabemos disso. As pessoas treinam anos, ou durante 4 anos até chegar aos Jogos Olímpicos, e então elas vão lá para talvez uma corrida, uma luta, algo assim semelhante. Mas isso requer treino rigoroso. E no nosso caso, o que é que se espera de nós? Que tenhamos tempo com Deus. Se queremos ganhar vidas, temos que ter tempo com Deus. Tempo com a sua palavra, tempo de oração, tempo de jejum. É isso que nós aprendemos com Jesus, com o apóstolo Paulo, com as Escrituras do Novo Testamento. Nunca vai ser uma coisa mole. Vai exigir morte do eu. Você vai ter que separar tempo para estar com Deus, para buscar a Deus, para pedir direção a Deus. Eu não estou falando de nenhum exagero, não, cada um na sua condição. É claro que para o apóstolo Paulo isso era algo muito mais intenso, além das perseguições, prisões. Para alguém competir nos Jogos Olímpicos, deve ter também a motivação certa. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Qual é a motivação que nós temos para... Bom, vamos pensar nessa coroa. Naquele tempo, lá em Corinto, era uma coroa de pinheiro. Em Atenas era uma coroa de oliveira. E em Delfos, uma coroa de louros. Então, era algo que punha na cabeça da pessoa, ganhou o prêmio, era medalha. Hoje nós temos medalha de ouro, de prata, de ouro, bronze, prata, acho que é só, né? Mas as pessoas fazem tudo para ganhar essa medalha. O que nos motiva a alcançar uma coroa incorruptível, porque ele diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eu gosto muito do texto de 1 de João, 1 de João, deixa eu ver onde eu... Me perdi aqui, deixa eu ver aqui se eu me lembro. Lembrei. 1 de João, capítulo 3. O texto começa dizendo, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. E aqui nós temos um
O que eu e você temos que buscar viver? Uma vida de santidade. Num mundo que prega promiscuidade, que propaga toda a devassidão possível e imaginável. Então, é lutar contra a maré do mundo. É realmente você se preparar. O que é que me motiva é a expectativa do retorno de Jesus. Eu não sei se ele vai vir antes de eu ir. Eu cá com os meus botões, eu penso que talvez não seja nos meus dias aqui na Terra. Mas eu vou para ele. Eu vou para estar com ele. E eu quero viver como ele me ensina que eu devo viver. Eu quero viver para ele, por meio dele, para ele. É isso que me satisfaz, é isso que me motiva. É a vida com ele, é a comunhão com ele, é o relacionamento com ele. Então, nós temos que ter uma motivação, a motivação certa. Em quarto lugar, Paulo tinha alvos bem definidos e buscava alcançá-los. Assim corro também eu, não sem meta, assim. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar. Quem é que eu quero alcançar? Como eu pretendo alcançar e como eu vou alcançar? É importante que você tenha pessoas que você tenha como alvo, que você quer alcançar. Jesus disse com relação a... Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, eu, porém, digo a vocês, levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão brancos para a colheita. Eu tenho que procurar identificar pessoas que estão sensíveis. E quem me faz saber isso é Deus. Então eu preciso pedir que Ele me faça saber quem são as pessoas que Ele sabe são mais susceptíveis e mais sensíveis para poder ouvir o Evangelho. E também no seu relacionamento com as pessoas você vai sentir. E vai saber por quem você deve orar e pedir que Deus prepare esses encontros. Porque não é você só pode alcançar aqueles por quem você ora. Pedindo direção, orientação, palavra, sabedoria. Não só para falar, mas para falar também com a sua vida, né? Sua maneira de viver, de conduzir-se. Então, estabelecendo o alvo, eu preciso buscar alcançar esse alvo. Para isso é preciso ter disciplina pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar de disciplina espiritual. O que é uma disciplina espiritual? É vida com Deus. Vida de você ora, você busca a vontade de Deus na palavra dele diariamente. Você escolhe períodos para jejuar. Então, é uma disciplina espiritual. Então, ninguém ganha nenhum jogo se não correr de acordo com as regras. Por isso ele diz, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
Isso fala do domínio do Espírito sobre a carne, domínio do Espírito sobre pensamentos, sobre vontade própria, planos e projetos pessoais. Todos devem ser subjugados sob disciplina rigorosa quanto à palavra, à oração, seu testemunho pessoal e oração persistente. Você tem que ser intencional. E você tem que perseguir esse alvo na dependência do Espírito de Deus. E para cumprir essa missão, em quinto lugar, o Evangelho teve a sua correspondência no apóstolo e deve ter em nós. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O Evangelho deve ser visto em nós. 1 de João 2, 3 a 6 diz: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Quem diz que permanece nele, deve andar assim como ele andou. Esse deve ser o meu alvo a ser alcançado em mim mesmo. Isso implica em disciplina espiritual. Eu repito, palavra, oração, jejum se necessário, ou quando Deus me dirigir a fazê-lo. Então, o Evangelho é compromisso, é vida com Deus. O resto tudo é resto. É vida com Deus, é vida com a sua palavra, vida de oração, jejum, busca da presença dele. Conclusão. Talvez você diga, o apóstolo Paulo não é exemplo para mim. Ele estava num nível inalcançável. Mas veja o que ele diz, Filipenses 4, 8 e 9. Eu me deparei com esse texto no verso 9. O 8 eu já decorei também o 9. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Olha, eu fico impressionado. Ele diz, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Você já viu alguém ter a coragem de dizer isso? Eu estou dizendo aqui que é o que ele disse. 1 Coríntios 4,16, ele diz assim, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Eu tremo nas bases, tá? 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabia que devia imitar a Cristo.
Nós vimos o texto do apóstolo João, aquele que diz que o conhece deve andar assim como ele andou. E agora ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É por isso que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então não podemos nos esquivar dessa missão. Precisamos ter uma experiência especial com Deus para falarmos de Jesus para as pessoas que nos rodeiam. Não precisamos ter uma visitação especial de Deus. Eu queria deixar aqui o primeiro verso. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Que todos nós tenhamos essa mesma visão e possamos realmente fazer o que somos chamados a fazer.